No Fala Vereador de hoje eu recebo ele, que está no seu 6º mandato de vereador e tem o dedo indicador mais temido pelos homens acima de 40 anos. Ele é médico, urologista e vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Campo Grande e percorre as unidades de saúde com seu aparelho de ultrassom, levando à prevenção do câncer de próstata. E aí, você já sabe quem está aqui comigo? Então, fala, vereador! Sou o Dr. Jamal, quero cumprimentar todos vocês e dizer que hoje é um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha história pessoal, da minha história do meu trabalho. Então é um grande prazer estar aqui junto com você. Dr. Jamal, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, brincadeiras à parte em relação a esse medo do dedo indicador, o homem, ele vem quebrando um pouco dessa barreira, desse medo de buscar atendimento, até porque a medicina avançou, né, doutor Jamal? Já temos outros métodos aí, outros exames para prevenção, como, por exemplo, o PSA. Então, a gente já teve um avanço. E os homens avançaram também? Sem dúvida nenhuma, eles avançaram muito nessa aí. Por quê? Porque muitos já começam a ter medo de ter o câncer de próstata. E não existe mágica, existe prevenção. Existe o paciente procurar o médico, fazer o seu preventivo. E hoje está disponível em todos os setores, tanto no setor público, setor privado. Então, é só o homem procurar. E outra coisa importante que eu não posso deixar de mencionar aqui, que a mulher, ela tem um papel fundamental nisso, né? Porque você sabe que o homem, ele tem medo de frequentar o consultório médico, mas a mulher, ela fica, a esposa força o seu esposo, o pai, tio, a procurar o médico. Então, você que tem mais de 40 anos, a partir dessa idade, todos os anos você tem que procurar o seu urologista, fazer o exame. Porque muitos dos homens, por fator machismo, acham que o exame é no dedo. Mas não tem nada de dedo, não. Hoje temos o PSA, temos o ultrassom, temos a ressonância magnética pélvica, que vê com detalhes. Lógico, o dedo não foi abolido, continua, porque é o melhor exame, porque o médico, num lugar, por exemplo, que não tem recursos, que não tem exames complementares, ele acaba usando o dedo como um instrumento de diagnóstico. Por quê? Porque ele sente a sensibilidade. E aqui eu quero fazer um parente, dizer para todos os homens, as mulheres que estão nos assistindo, que a próstata é uma glândula que ela se localiza abaixo da bexiga. Se você passar a mão na sua garganta, você vai sentir 2 bolinhas. E a próstata tem 3. E ela rodeia o canal da urina. Aquela primeira porção da uretra masculina, ou seja, quando a urina sai da bexiga para a uretra, ela passa por dentro da próstata. E a próstata tem mais ou menos 25 gramas. Lembrando, a próstata só tem nos homens, porque isso aí já foi feito. Às vezes algumas mulheres perguntam, e a mulher não tem? Não, a mulher não tem, porque você faz parte do aparelho reprodutor masculino. Então, a partir dos 40 anos, essa próstata ela começa a crescer. E aí ela começa a fechar o canal e a pessoa começa a ter dificuldade para urinar, fazendo força, às vezes à noite levanta várias vezes. E se não cuidar, vai trancar a urina e a pessoa vai correndo ao pronto-socorro, à UPA e tem que passar uma sonda. E você, sem dúvida nenhuma, já viu algum paciente, algum amigo seu, andando com aquela bolsinha do lado, carregando do lado, aquilo exatamente isso. A pessoa não se cuidou no início e deixou a coisa progredir até que fez o quadro de retenção urinária, ou seja, trancou, não estava conseguindo mais urinar. Então, por isso, você, mais uma vez, homem, 40 anos, acima de 40, deve procurar o urologista anualmente.
E você, mulher, quero te agradecer, te parabenizar por esse esforço que você vem fazendo ao longo de todo esse tempo, porque a maioria dos pacientes, quando eles vão consultar, sempre eu pergunto, quem que encaminhou você? Normalmente é a esposa. A esposa. Então você A está de mãe, parabéns. a irmã, é alguém que Exatamente. mandou. É que a mulher ela já tem essa rotina, vamos dizer assim, né? Todo ano buscar os seus exames, então cria-se aí uma consciência maior em relação a essa prevenção, porque a prevenção é o melhor caminho. Inclusive, você percorre aí as unidades de saúde de Campo Grande. Quantas unidades nós temos aqui? Em torno de 72. Então, 72 unidades que você está ali presente, levando seu aparelho portátil. Como que isso amplia ainda mais aqui dentro do nosso município essa prevenção, doutor Jamal? Esse é um programa, até eu falo assim, foi da minha autoria, a gente chama de urologia móvel. O que significa isso? O profissional, o urologista, ele vai na própria unidade, tá? Porque a unidade, ela tem as salas, tem as macas, tem as salas de consulta, tem toda a estrutura, né? Só falta o profissional. Então, combinado com a gerente da unidade, os agentes de saúde, então, naquela data, eles começam a convidar as pessoas para comparecer naquele dia, naquele horário, para fazer a prevenção. E, normalmente, o clínico, ele já pede com antecedência o exame de sangue, o PSA, tá? Ele pede o exame PSA e, quando vem o dia que eu tenho que atender lá, a maioria dos pacientes já estão com o resultado do exame de sangue. Aí a gente faz o ultrassom. Eu tenho um ultrassom portátil, pequeno, onde a gente olha a bexiga, olha a próstata, mede o tamanho, vê como que está, vê se tem alguma calcificação, se tem algum nódulo, né, se ele precisa de algum encaminhamento para fazer algum exame a mais, como a biópsia, como, por exemplo, uma ressonância para poder fechar o diagnóstico. Mas a maioria, graças a Deus, quase mais de 90% dos pacientes, são mais a prevenção. E uns 5 a 8% realmente eles estão com a hiperplasia prostática, que é o aumento da próstata. E aqui eu quero abrir um parênteses só para esclarecer as doenças da próstata. As doenças são 3 tipos de doença que nós temos. A prostatite, que é uma infecção causada por uma bactéria, principalmente, é um vírus, mas na maioria é bactéria, que ela pode atingir qualquer faixa etária, desde um jovem de 18 anos até uma pessoa de 100 anos. Por quê? Porque ela é causada por uma bactéria, por uma infecção urinária, por uma DST, doenças sexualmente transmissíveis, que a pessoa não usa preservativo, acaba pegando essa bactéria e, às vezes, por conta própria, ele toma qualquer medicamento, massacra o quadro, mas não mata aquela bactéria. E aquela bactéria acaba ficando incubada dentro da próstata, levando à prostatite. E a prostatite, o que ela pode levar? Ela pode levar à ejaculação precoce, pode levar à infertilidade masculina. E aqui vai um recado para o casal que desejam ter filho. Então, quando tem um casal que está mais de um ano, a mulher não consegue engravidar, a primeira pessoa que deve procurar o médico é o homem. Na maioria das vezes é a mulher que acaba fazendo essa procura. Exatamente, não é errado, porque o homem tem que fazer, porque o exame dele é mais fácil. Ele faz o espermograma e aí você analisa a quantidade, a qualidade, a presença da bactéria e aí você faz o tratamento. Então, essa aí é a primeira doença, que é a prostatite. E a segunda, a hiperplasia prostática, que é o aumento do volume da próstata, que é um tumor benigno, que é um tumor normal, que todo homem, a tendência é ela crescer. Tá? Às vezes por uma consequência de alguma doença que ele teve lá atrás na juventude, que não tratou, e ela vai hipertrofiar. Reflete ali. E o terceiro é o câncer de próstata propriamente dito. Então, por que a gente fala, a gente sempre está falando, né, nas entrevistas, comentando, que não tem como você saber se a pessoa não fazer a prevenção. Fica Então, muito com aquele medo, né, doutor Jamal? Exatamente. Quem procura acha, mas É na verdade. verdade quem procura se previne, né? Tem essa prevenção
acabar chegando num quadro muito mais sério, né, doutor Jamal? É verdade. Ele acha, mas também resolve com facilidade. E hoje a tecnologia está muito avançada. A gente sabe que tem medicamentos da primeira, da segunda, terceira geração, as cirurgias, inclusive. Hoje nós temos a robótica, né, que é uma novidade nesse campo. Tudo avançou, né, Tudo doutor avançou. Jamal? E você, como vice-presidente da Comissão de Saúde na casa, também acompanha todos os debates pautados ali dentro do Legislativo. O que você avalia, o que precisa melhorar nesse setor aqui do nosso município? Inclusive, porque você percorre todas as unidades de saúde, também pode acompanhar ali tudo que vem sendo oferecido. Qual que é a sua avaliação aí do que a gente precisa buscar melhorar? Olha, essa aí é uma pergunta muito boa, tá? Complexa. Complexa, né, doutor Jamal? Complexa, mas a gente tem que falar a verdade. A nossa saúde pública está muito mal. Isso em tudo, é no geral, né? E Não é só no município. Eu tenho falado isso, tá? Tenho falado até com a secretária, com a prefeita, tenho dado conselhos, eu vou lá fazendo as críticas construtivas para melhoria. Junto para solucionar, né? Exatamente. Baseado que eu fui ex-secretário municipal de saúde durante 2 anos e também baseado na minha experiência e na minha vivência como médico. Com certeza. Tá? E como também eu sou membro da Academia de Medicina de Mato Grosso do Sul, e essa academia que tem 60 colegas e são os responsáveis número 1 pela saúde do nosso estado, tá? Eu tenho provocado muitos debates, muita conversa. Nós tivemos um convite a todos os hospitais privados, né, que tem para a gente debater e discutir, tá? O que está acontecendo da falta de leitos nos hospitais. Isso é um problema grave que a gente vem enfrentando já há algum tempo, né, doutor Jamal? Então, vamos começar. Primeiro, atenção básica. Atenção básica é aquela consulta simples que ocorre na unidade de saúde básica, na unidade de saúde da família. Nós temos poucos médicos, tá? E cada médico ele tem uma agenda de 15 consultas ao máximo que ele pode atender durante aquele período, tá? E aí o que acontece? Muitos pacientes vão para lá, às vezes para fazer algum controle da pressão, ou às vezes para troca de uma receita de medicamento que é uso contínuo. Aí o que acontece? Ele não acha o médico. Não é porque o médico faltou, porque não tem número exato. Precisamos colocar, e essa aí foi uma sugestão, inclusive eu fiz, nós temos que criar urgente, em cada unidade, nos 7 distritos, uma unidade do terceiro turno. Tá? E colocar até médico móvel, porque tem também médico móvel, onde, como acontece, por exemplo, nas unidades, nas UPA, quando está cheio, aí vai 2 médicos para poder atender. Para poder resolver ele atender. E isso tem que acontecer também na unidade básica. Como eu, quando fui secretário municipal de saúde, nós criamos o terceiro turno. Aí nós vamos evitar esse paciente, que é coisa simples, de se deslocar na UPA. Porque a UPA, unidade de pronto atendimento, para urgência e emergência. Aí sobrecarrega aquele local. Então, a atenção básica é o principal de tudo, tá? Os exames complementares, vai uma pessoa gripada, ele precisa fazer um raio-x, tem que ser feito rápido, 1 dia, 2, não entrar numa fila. Demorar aquele retorno do exame, né? Eu acho que as autoridades da Secretaria Municipal de Saúde têm que ter uma conversa com os médicos da rede, começar a pedir menos exames, porque estão exagerando muito nos exames complementares. Pede um monte e aquilo fica ali. Pede ressonância de cara, pede tomografia, e aí nós não temos onde fazer, aí fica aquela fila imensa. E o paciente, ele acha que aquela tomografia vai resolver o problema dele. Porque eu posso falar com maior tranquilidade. Eu me formei em 85, pertenço a uma geração anterior. E naquela época estava começando o ultrassom. Né? Para você ter uma ideia, para a gente ver os rins, abdômen, era raio-x simples do abdômen. Tá? Para você ver se o paciente tinha gastrite ou não, era
a pessoa tomava um copo de contraste, batia um raio-x para ver se tinha alguma ferida no estômago, para poder fazer diagnóstico, e resolvia muitas doenças com poucos exames, porque a gente tem que saber valorizar a clínica. Então, isso é um ponto muito importante, principalmente os formandos agora, recentemente, eles às vezes ficam muito inseguros. Então, tem que colocar outros médicos com mais experiência para começar a dar essa prática que faltou na faculdade. Essa base ali, né? Exatamente. Porque é aquela história, a gente aprende muito na faculdade, mas é no dia a dia que a gente vai conseguir ter o conhecimento, né, doutor Jamal? Exatamente. Outra coisa, mutirões para os exames complementares. Inclusive, você já coordenou 300 mutirões aqui no nosso município. Exatamente. Por exemplo, os ultrassom tem uma fila, tá? As ressonâncias tem que avaliar, a urofluxometria, a urodinâmica. Por exemplo, nós temos na CISREG quase mais de 1.000 pacientes aguardando urodinâmica. E o doutor Adriano, meu amigo, que ele faz lá na Santa Casa, para fazer 10 por dia, só comparece 3 ou 4. E os outros não aparecem, porque há muito tempo às vezes o paciente ou fez particular, então tem que fazer um levantamento da CISREG, tá? Das pessoas que estão aguardando os exames, e ver se realmente é necessário ou não. Outra coisa, as cirurgias eletivas, como hérnia, vesícula, tá? Fimose, vasectomia, hidrocele, varizes, catarata, não pode ter fila. O paciente tem que esperar no máximo 1 mês, 2 meses. E nós temos condições de resolver isso, porque temos verba. É só falta gestão. Tem que saber como fazer, tá? Porque nós temos vários hospitais. E aí, voltando, falando nos leitos hospitalares. Agora, 2, 3 dias, nós estivemos lá, né? Quando fizeram aquele apelo há um mês atrás, o São Julião, só o Hospital São Julião, disponibilizou 36 vagas. No entanto, a prefeitura só contratualizou 12. Os 24 estão ali. E você sabe, quando o hospital ele arruma os leitos, porque não é só a cama, eles têm que preparar também a equipe da enfermagem, dos médicos. E aí, às vezes, tem que contratar para poder. Profissional. Então, dá mais prejuízo para eles, e a prefeitura demorando fazendo essa contratualização, lógico, acaba. A mesma coisa, por exemplo, a Santa Casa, é para atender a média e a grande complicidade, tá? E você vai lá ver, eles não estão fazendo isso. Estão fazendo muito mais, né? Estão fazendo muito mais e estão fazendo coisas elementares que podem ser resolvidas em outros hospitais. Outro problema sério que nós temos aqui, a ortopedia. Um paciente, é muito absurdo isso, faz uma fratura da clavícula, aí interna na Santa Casa, fica 7, 10 dias internado, ocupando um leito para ser a cirurgia. Por quê? Porque ele está lá na fila, não aguarda. Aí tem 2 profissionais operando, aí marca a cirurgia do João hoje, aí de repente vem urgência, aí passa na frente, ele fica para depois, fica para o dia seguinte e vai. Aí vai só ocupando o leito. Exato. Por que eu sei isso? Porque eu, como vereador e médico, eu recebo todo dia no WhatsApp, doutor, pelo amor de Deus, interfere, estou 7 dias, me ajuda. Então, a gente dá solução. Vamos colocar mais um profissional de ortopedista para atender só essas pequenas causas, e são cirurgias que o paciente não precisa ficar internado, opera, recupera e vai embora para casa, sabe? Então, aquilo que eu falei, falta gestão, tá? Os medicamentos, você sabe que tem medicamento que está faltando. Que também é pela essa falta de gestão ali da unidade, né? E tem dinheiro, não é que não tem dinheiro, tem. Lógico, nós precisamos de licitação, demora, mas convoca o Ministério Público, coloca a responsabilidade para eles, porque às vezes o Ministério Público fica só intimando, deixar eles participar numa tabela justa para poder comprar emergencial, para não deixar faltar dipirona, algum tipo de antibiótico nas unidades de saúde. Isso é muito importante.
Não pode deixar faltar o básico, né, doutor Jamal? Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo. Eu estou conversando com o vereador doutor Jamal. A gente vai para uma breve pausa. Voltamos já. Fica aí. Voltamos com o Fala Vereador. Eu estou conversando com o vereador Dr. Jamal, que veio contar um pouquinho da sua atuação, principalmente no setor da saúde aqui de Campo Grande. Dr. Jamal, inclusive já é o seu 6º mandato, então assim, é uma confiança que a população vem depositando no seu trabalho. Qual que é a sua avaliação dessa relação de confiança com a população, né? O que isso representa para você? Olha, eu fico muito satisfeito com isso, porque a gente vê, faz uma autoavaliação que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Um bom trabalho político e médico ao mesmo tempo. O que a população ela espera de um político? Ela espera uma atenção, tá? Espera quando ela precisar e ser procurado, ou ela procurar esse político para ser atendida, tá? E isso sempre eu fiz, tá? Então, hoje é difícil alguém que não tem meu celular pessoal. É difícil atender ligações porque não dá tempo. Você já pensou, eu estou aqui e atendendo minhas chamadas, não consigo terminar. Mas a pessoa se comunica comigo pelo WhatsApp e eu mesmo respondo todos. Você se compromete em ter esse cuidado mesmo. Não, eu não deixo ninguém responder por mim as mensagens. Porque tem, às vezes, algumas pessoas ligam e falam, não, eu quero falar com o Dr. Jamal, porque ele acha que meu celular não está comigo. Uhum. Aí eu respondo para ele, não por escrito, eu respondo por mensagem para ele ouvir a minha voz, falar, não, aqui é o Dr. Jamal que está falando. Sou eu. Você está falando comigo. Tá? E aí eu respondo aquelas dúvidas que ele tem ou aquelas reivindicações de indicação. E às vezes é só um cuidado, assim, né, doutor Jamal? Igual você falou, responder uma dúvida, orientar, precisa ter esse cuidado, né, doutor Jamal? Exatamente. E outra coisa também, uma das minhas características, é que a gente tem que saber falar o sim e não. Exato. Porque muitas vezes a pessoa pede uma coisa e não depende de você. Está além, né? Além, se você pudesse, né? Você entregaria, né? Exatamente. Aí eu já faço questão de falar, olha, eu vou tentar ver se consigo, mas não está fácil não. Por exemplo, ultimamente eu tenho recebido muitas mensagens sobre vaga da UPA para o hospital, que é um problema sério, tá? Inclusive, voltando para trás, hoje, por exemplo, a UPA não é um lugar de internação. Você vai numa UPA ali, tem mais de 20, 30 pacientes internados, às vezes com problema respiratório grave, às vezes você pega um leve, o outro mais grave. E o hospital, não só a UPA falando, o hospital é o centro, tá? É o centro da concentração das bactérias daquela da 3ª ou 4ª geração. Quer dizer, quanto mais tempo a pessoa ficar longe do hospital, tá? Operou, recebe a alta, vai para casa, porque na casa você fica mais tranquilo e menos perigoso de pegar qualquer tipo de infecção. Quantos e quantos casos que eu já vi até em hospital, não deixando a UPA, por exemplo, de lado, e o hospital é mais cuidadoso, né, de pegar infecção hospitalar. Imagina na UPA como que está. É pior. Então, é isso que a gente tem, inclusive, alertado as autoridades, a secretária, a prefeita, de tomar uma previdência de arrumar leitos, porque todos os hospitais têm leitos para oferecer, tá? A Santa Casa, o Hospital do Bênfico, o Hospital Eucadre, o próprio São Julião, tá? O Hospital do Câncer também. É só conversar, só ter diálogo que consegue acomodar esses coitados que estão na UPA esperando por uma vaga e aí fica triste. Porque a gente fala, falta essa organização, mas aí quem está sofrendo na pele mesmo é a população. A população. E a pessoa só vai lembrar disso quando o parente dele está lá na UPA sofrendo. É que parece que está distante, assim, não está acontecendo comigo, mas a hora que acontece ali dentro da família que percebe que... Ele percebe como está a situação da nossa saúde pública.
Doutor Jamal, e em relação também à questão da importância desse contato com os moradores, você falou que você responde o WhatsApp, que você tem esse cuidado, mas e para estar ali naquela ponta, sabe? De estar ali olhando de fato o que cada morador de cada bairro vem enfrentando. Você tem também uma atuação nesse sentido, doutor Jamal? Ah, sem dúvida nenhuma. Seu gabinete, porque é um trabalho em conjunto, né? Eu faço questão assim, não dá tempo para visitar todos, Sim, né? com certeza. Porque eu estou ainda atuando como médico, atendendo, mas eu tenho o meu tempo, eu faço visita pessoal para conhecer, tomar um cafezinho na casa da Maria, na casa do João, bater um papo, saber como que está a situação do bairro, o que está pegando, Exato. você entendeu? Tudo isso aí a gente tem feito essas visitas, tá? Periodicamente. Tá? Então, esse é um outro fator que a pessoa não esquece. Tá? Exato. A pessoa não esquece, porque quando chega a época da campanha, que é 45 dias, 60 dias, não, o doutor Jamal atendeu lá no posto, o doutor Jamal me atendeu lá no consultório dele, o doutor Jamal esteve aí, tomou um café aqui em casa, a hora que quiser eu reúno o pessoal. Então, você tem que estar presente, e a população gosta disso. Sabe? Gosta e disso. cobra, e tem que cobrar Ele tem que mesmo, cobrar, né, doutor Jamal? porque não é só votar e ser o candidato... De promessas, né? Não, é o candidato de Copa do Mundo, aparecer de 4 em 4 anos. Exato. Tá? Ele tem que estar presente. E, graças a Deus, inclusive, a minha assessoria é excelente. Quero até mandar um forte abraço a todos eles, não vou nomear um por um, porque são... para não esquecer nenhum. Esquece um e vai ficar chateado. Então, eu acho que eles têm feito um grande trabalho. E outra coisa importante também, a gente tem distribuído as tarefas, tá? Porque você sabe que as pessoas querem falar com o vereador. Aí eu falo, respondo, mas quando vai executar determinada indicação, aí eu já sei para quem encaminhar. E aí, essa minha assessoria, inclusive, por isso que eu estou falando que é da melhor qualidade que eu tenho, eles dão retorno para a pessoa. Se não conseguir, fala, olha, está difícil, não estão conseguindo. Segue o mesmo protocolo do seu atendimento com a população, né? Tá? Então, a atenção é muito importante. Do jeito que você gosta, do jeito que eu gosto, de ser bem recebido, Com certeza. atencioso. Quando você vai no banco, a pessoa te atender bem, né, me atender bem, então o que acontece? Você fica satisfeita. Com E certeza. graças a Deus sempre eu tenho feito isso. Você também tem um programa de combate à obesidade aqui no município. Está em funcionamento isso? Como que é? Como que está esse programa seu, doutor Jamal? Olha, a obesidade ela é uma doença crônica de origem genética e ansiedade. A ansiedade hoje em dia, acho que não sei quem que não tem ansiedade, né, doutor Jamal? Eu resolvi fazer um curso virtual de nutrologia, inclusive eu sou nutrólogo, e aí comecei a estudar, aprender. E aí, de repente, veio a pandemia, aí comecei a atender, porque até então eu tinha voltado para a unidade de saúde, né, junto com o NASF, que é o Núcleo de Atendimento à Saúde da Família, e fui exatamente fazer sobre vida saudável, junto com a nutricionista. E começamos a fazer o programa. E aí veio a pandemia, aí continuei online. Então fazia a consulta, mandava a receita digital, aquela coisa, e aí o programa foi crescendo. Tá? Foi crescendo de uma maneira assustador. Pra você ter uma ideia, são 65% da população estão acima do peso. Tá? Acima do peso. E quando a gente fala de obesidade, porque a pessoa que é obesa acha que ele é o bom de saúde, mas é pelo contrário. Ele pode ter pré-diabetes, pressão alta, gordura no fígado, dor no joelho, dor no fêmur, tá? E às vezes ele tem que até fazer prótese, né? Além do problema da pressão, infarto, derrame, são 341 doenças que a obesidade causa. Então, tratar a obesidade, na verdade... Resolver um monte de problema. Exato, não é deixar a pessoa bonita. Lógico, a pessoa vai ficar
bonito dentro da... Só que tratar a obesidade é evitar essas doenças, essas complicações. Vai E de além. lá até hoje a gente vem fazendo esse programa, tá? Eu venho fazendo esse programa. E para a população, por exemplo, ter contato com esse programa, como é que faz? Ela busca a unidade, como que é? Às vezes as pessoas buscam unidade e nós temos também um WhatsApp para a pessoa se inscrever, né, para entrar, que é o 98211 5678, que é Vida Saudável. Legal. Aonde muita gente, eles entram em contato pedindo para fazer parte, aí a gente faz aquela avaliação, tá, pedindo aqueles exames da tireoide, fazer ultrassom do abdômen para ver se não tem gordura no fígado, pedir colesterol, triglicérides. E graças a Deus eu tenho observado ao longo, vamos dizer, desses 7 anos que tem um programa, e nós devemos ter também aproximadamente mais de 10 mil pacientes que já passaram por mim. A Chádia, inclusive a minha filha, ela faz parte da rede pública e também ela faz no seu próprio consultório também esse atendimento, tá? Zumbix, Monjara, essas coisas assim, e realmente tem dado muito resultado, porque todos esses medicamentos, na realidade, eles atuam, você que está fofinho ou fofinha, tá? O que você tem que se preocupar? Porque a ansiedade está acima de tudo. Às vezes a pessoa está satisfeita, mas vai lá à noite, senta para assistir novela toda hora na geladeira, vai comendo Come para biscoito, sanar tal. alguma coisa do sentimento, né? Envolvido com essa E para compensar a ansiedade. compensa a Então, ansiedade. são 3 coisas importantes. Primeiro, você tem que tomar um medicamento, tá? Que é uma fórmula manipulada, que tira a ansiedade, diminui a fome, e a pessoa realmente elimina de 6 a 10 quilos por mês sem sofrimento. Segundo, fazer uma dieta saudável. A dieta com a nutricionista. Para poder manter, Para né, doutor manter. Gilvan? E o terceiro item, que é muito importante, é o exercício físico. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que todo cidadão faz 30 minutos de exercício diariamente, de segunda a sexta. Ai, meu Deus, tudo isso? Ou seja, 150 minutos por semana. Ai, não consigo tudo isso, hein, doutor? Não, consegue. Eu, por exemplo, vejam bem, Mas aí mês não está passado- falando de musculação, né? Não. É um Nós estamos- caminhada. queimar energia. Você tem Caminhada várias opções. resolve, ajuda? Caminhada resolve, hidroginástica resolve, que eu estou fazendo 2 vezes por semana. Jogar vôlei, por exemplo, da terceira idade hoje, acima de 50 anos, está tendo todo o bairro praticamente, na associação dos moradores, está tendo vários times jogando à noite, 2 vezes ou 3 vezes por semana. Isso não vai nem só na questão da saúde assim, física, também no emocional, né? Exatamente. Atividade física é para tudo. Andar de bicicleta, correr, 30 minutos, então. 30 minutos. E a pessoa, isso vai uma dica importante, tem que enfrentar o exercício físico como se fosse uma coisa de alegria, não como uma coisa assim de tristeza. Aquela coisa- O cara vai ali para fazer, por exemplo, natação, um exemplo que também pode ser feito, aí ele olha no relógio, falta 20 minutos, não vejo a hora de passar. Pilates também é outra ferramenta. Então, você tem várias opções. A pessoa tem que procurar aquilo que ele gosta Certo. e que vai fazer. Tá? E eu, por exemplo, desde o ano passado, eu eliminei quase 10 quilos, porque a minha glicose estava alta e estava tomando 4 comprimidos. Daqui a pouco ia usar insulina. Aí caiu a minha ficha. Fica cuidando dos outros, né? E esquece um pouquinho ali. Exatamente. Aí você fica comendo isso, comendo aquilo. Eu falei, se eu não fizer alguma coisa, eu vou acabar a insulina. E eu já Aí, sei, já sabe as consequências, né? Exatamente. Aí comecei a fazer vôlei, jogo vôlei 2 vezes à noite. Estou fazendo pilates. Tem tô que criar fazendo como um trilha. hábito, né? Exatamente. Rotina, igual Rotina. escovar dente, todo dia a gente tem que escovar o dente, tem que fazer atividade física. É mais ou menos por aí, né? Isso é saúde. É. Olha, eu me surpreendi, a gente encontra nesses grupos
pessoas com 85 anos, 90 anos, mas olha, com aquela saúde sensacional. Dá inveja a gente ver aquelas pessoas. Fala, doutor, olha, eu nunca parei de fazer exercício físico. Tá? E lógico que a pessoa também vai optar por uma dieta saudável. Tá? E não vai passar fome também, tem esse detalhe. Não comida passa de fome. verdade você não passa Agora, fome. se você tem compulsão alimentar, tiver ansiedade, Medicação. lógico que tem que tomar um remédio para tirar isso, porque não adianta. Encarar numa boa, né? Tem que aceitar. Precisa de remédio, tem que encarar. Então, eu posso, só para concluir esse assunto que você falou da obesidade, eu posso falar com toda certeza que mais de 90% das pessoas que procuram a unidade de saúde para uma consulta, tá ligado com a obesidade. Está associado aquilo ali, né? Hipertensão, diabetes, dor na coluna. Como nós temos dor de coluna e as pessoas até estão encostadas pelo INSS, tá? Tudo é prevenção, né, doutor Jamal? Tudo é prevenção. E agora, para a gente já ir encerrando aqui o nosso bate-papo, o vereador ele é fluente em árabe. Então, a gente queria que você passasse alguma mensagem e já faz a tradução para a gente poder entender. Fala uma mensagem para a gente. O que vem à sua mente? Vamos ver. Bom, tem muita coisa, né? Sabe? Muita coisa. A língua árabe, eu acho assim, é uma língua maravilhosa. Foi o melhor presente que eu ganhei de meu pai, porque eu nasci em Campo Grande. E quando tinha 5 anos, meu pai me mandou lá para a Palestina, fiquei 3 e 5 na Jordânia. Olha. E ali fiquei 8 anos junto com a minha mãe e aprendi a falar árabe, falo muito bem o árabe, né? Então tem várias, né? Uma cultura totalmente diferente. Cultura totalmente diferente, né? Então, falando uma frase assim em árabe, bil-ilmi wal-qalam, anta tuhaqqiq kulli shay turiduhu. Então ele fala assim. Que chique, né? Chega a ser chique isso. Traduzindo, você estudando e escrevendo, você consegue atingir qualquer desejo que você quer. Ou seja, ele quis, o poeta dessa frase, ele quis dizer o seguinte, que nada é impossível para ninguém. Às vezes a pessoa quer ser médico, tá? Então ele tem que dedicar estudo e a caneta, né, que ele consegue atingir o objetivo dele. Obrigada, doutor Jamal, mais uma vez, pela sua participação. Muito obrigado, quero agradecer você que nos assistiram até agora aqui, parabenizar você também pela excelente perguntas e entrevista que você fez, agradecer também toda a sua equipe maravilhosa que se cuidou com todos os detalhes para tornar essa gravação, né, e a transmissão futuramente da melhor maneira possível. Tudo feito um trabalho em conjunto. Exatamente. Obrigada, doutor Jamal. Obrigado a você. Esse foi mais um Fala Vereador, espaço dedicado para você conhecer os parlamentares de Campo Grande. Aproveite e acesse o site e as redes sociais da Câmara Municipal e fique por dentro de tudo que rola no Legislativo da capital. E até mais.